Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante, viu? Temos aqui uns materiais ótimos sobre hipertireoidismo. A ideia é entender melhor, né? O que é essa condição, quais os sinais, o que a ciência diz sobre causas, tratamentos. Vamos lá desvendar isso. Para começar, vamos localizar a tireoide. É aquela glândula em forma de borboleta aqui na base do pescoço, certo? Os documentos que a gente analisou reforçam muito o papel dela em produzir os hormônios T3 e T4, eles que ditam o ritmo do nosso corpo, tipo o combustível mesmo. Exatamente. E o hipertireoidismo, bom, como o nome já dá a pista, é quando essa produção de hormônios dispara, sabe? Os materiais descrevem bem isso. É como pisar fundo no acelerador do organismo. Aí, claro, isso mexe com quase tudo. E como é que a pessoa sente isso? Os artigos e anotações que recebemos listam vários sinais, né? Alguns bem recorrentes. Palpitações, por exemplo. Aquela sensação do coração que parece que vai sair pela boca, ou batendo descompassado. E tremores finos nas mãos também aparecem bastante. Isso, esses são sintomas bem diretos dessa aceleração toda. Outra coisa que os materiais destacam é a sensação de calor, sabe? E suor excessivo, mesmo sem estar fazendo esforço. Claro, é mencionado que outras coisas podem causar isso, menopausa, alguns remédios. Mas no contexto do hipertiroidismo, é um sinal bem característico, sim. Também vi bastante nos relatos a perda de peso. A pessoa emagrece sem querer, mesmo comendo normal ou até mais. E o intestino também acelera, né? Às vezes mais idas ao banheiro, fezes mais líquidas. Pois é, o trânsito intestinal fica mais rápido. E não dá para esquecer o lado emocional, que os materiais citam. Ansiedade, irritabilidade, uma agitação. E, no caso das mulheres, pode bagunçar o ciclo menstrual. Ficar irregular, diminuir o fluxo, até sumir. Nossa, afeta bastante coisa. Então, se vários desses sintomas aparecem e começam a atrapalhar a vida da pessoa, a recomendação nos materiais é clara: procurar um médico. Sem dúvida. O diagnóstico, como está descrito, envolve a conversa, o exame físico, mas o ponto-chave é a dosagem dos hormônios no sangue. O TSH, que é aquele hormônio da hipófise que manda na tireoide, o T4 livre, às vezes o T3 também, são eles que confirmam. E aí, com o diagnóstico feito, parte-se para investigar a causa, né? E nesse ponto, uma coisa que salta aos olhos em vários documentos é a tal da doença de Graves. Ela aparece como a causa mais comum. O que essa doença tem de tão especial assim, para ser tão central na discussão do hipertireoidismo, segundo o que a gente leu? Então, o interessante da doença de Graves, e os estudos detalham bem, é que ela é autoimune. O nosso sistema de defesa, que era para proteger, acaba criando anticorpos, um específico chamado TRAB, e esses anticorpos atacam a tireoide. Só que, em vez de destruir, eles funcionam como um estimulante, fazem a tireoide produzir T3 e T4 sem parar, sabe? Ignorando os sinais de controle do corpo. Que coisa, né? Então, o próprio sistema imune acaba, sabotando a regulação hormonal. Exatamente isso. E essa superestimulação pode fazer a glândula crescer, que é o bócio, Ah, o boss. e também pode causar aquela alteração nos olhos que ficam mais saltados, a exoftalmia, que alguns materiais mencionam. A exoftalmia. E os dados mostram que é mais comum em mulheres, né? Especialmente as mais jovens, abaixo dos 40. Sim, a epidemiologia confirma isso. É bem mais frequente nesse grupo. Certo. E sobre tratar isso? Os textos falam de algumas abordagens principais. Medicamentos, né? Para tentar frear essa produção exagerada de hormônios. Correto. Os antitireoidianos são muitas vezes a primeira escolha. Mas além deles, as fontes detalham outras duas opções mais, digamos, definitivas. Uma é o iodo radioativo. Usa-se o fato de que a tireoide adora iodo para entregar uma dose de radiação lá dentro e destruir parte das células que estão trabalhando demais. E a outra seria a cirurgia, para tirar uma parte ou toda a tireoide. Uma coisa que me chamou a atenção lendo os materiais é que tanto o iodo radioativo quanto a cirurgia, muitas vezes, levam para o outro lado da moeda, o hipotiroidismo. Sim,
E esse é um ponto que parece contraintuitivo, mas os materiais explicam como uma decisão clínica estratégica, sabe? Pode parecer que se está trocando um problema por outro, mas o consenso que é apresentado ali é que o hipotireoidismo que resulta disso é clinicamente mais simples de manejar no longo prazo. A reposição com levotiroxina é segura, eficaz, é considerado um cenário com menos riscos, menos complicações do que manter um hipertiroidismo ativo, principalmente pensando em coração, ossos. Faz sentido essa lógica clínica. Interessante. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda ligado à tireoide. Alguns textos falam da alimentação, especificamente do iodo. Como isso entra na história? Bom, o iodo é fundamental, né? É a matéria-prima para a tireoide fazer os hormônios T3 e T4. As fontes lembram que a gente consegue iodo de frutos do mar, leite, ovos e, muito importante aqui no Brasil, do sal de cozinha, que é iodado por lei. Mas a questão é o equilíbrio, claro. Não adianta exagerar no sal. Na gravidez, por exemplo, a necessidade de iodo aumenta um pouco. Aí é importante conversar com o médico sobre suplementar, se for o caso, de forma adequada, não só aumentando o sal por conta própria. E monitorar os níveis hormonais, especialmente o TSH, com exames regulares é a chave para ajustar qualquer tratamento, seja para hiper ou para hipotiroidismo. Perfeito. Então, resumindo, as ideias principais que a gente tirou desses materiais. O hipertireoidismo é o corpo funcionando acelerado por excesso de hormônio da tireoide. Muitas vezes, a causa é a doença de Graves, uma condição autoimune. Existem sinais claros para ficar de olho e tratamentos eficazes. Embora alguns tratamentos possam levar ao hipotireoidismo, que é visto como mais gerenciável clinicamente, e a consulta com o médico, de preferência endocrinologista, é essencial. Exatamente. E manter os exames em dia é fundamental para o acompanhamento, para garantir que a função da tireoide esteja controlada e ajustar o tratamento sempre que precisar. Fica então uma reflexão final aqui que essa análise toda me provocou. Se a doença de Graves mostra o nosso próprio sistema imune, se voltando contra um órgão tão central como a tireoide, o que isso nos diz sobre a complexidade, né? Sobre a delicadeza da comunicação interna do nosso corpo? E as consequências quando essa conversa falha de um jeito tão específico? É algo para a gente pensar.